Salmo de número 12. Há um instrumento de canto para um instrumento de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos ilumine a mente, o coração, para que venhamos, ó Deus, ouvir a tua voz e atender, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ensina. É assim, ó Pai, que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no salmo anterior, no salmo de número 11, como Davi estava cercado de perigos e provavelmente fosse por consequência da promessa que Deus havia feito a Davi, que ele seria o rei de Israel. Por isso, então, Salomão, movido pela inveja ou pelo medo de perder o trono, ele então ataca a Davi. Provavelmente, então, aqueles que estão à sua volta, armados ou prontos para tirarem a vida de Davi, colocam então a Davi e seus amigos e aqueles que estão ao lado de Davi em perigo. Mas nós vemos aqui no capítulo de número 12 dos Salmos que as palavras, elas ferem igualmente as armas. As palavras ditas, elas podem então fazer com que pessoas também sejam destruídas. As palavras ditas, elas podem machucar e podem fazer com que haja um enorme dano àqueles que são vítimas das palavras. Por isso, então, o clamor do salmista Davi é justamente em relação àqueles que usam da falsidade, usam da mentira, da bajulação para destruir a reputação de outras pessoas. Talvez isso seja algo que então, em todas as gerações, em todos os tempos, nós encontraremos sempre pessoas que mentem, pessoas que não vivem de acordo com a verdade, mas elas usam as suas palavras para destruir a vida de outras pessoas. E onde é que Deus está no meio disso? Ou como nós olhamos para Deus em meio a essa situação de mentira e de falsidade? O salmista então nos mostra aqui o que fazer, onde está Deus, ou como nós nos relacionamos com Deus em meio a essa falsidade que reina. Primeiramente, nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 1 e 2, que diante dessa falsidade, Davi, então, clama ao Senhor por socorro. No versículo 1 aí diz, socorro, Senhor. O que Davi está fazendo aqui é justamente aquilo que os homens piedosos, em meio às mais diversas situações, eles fazem. Eles não olham para si mesmos e dizem, nós conseguimos derrotar. Nós, então, de alguma forma, de algum jeito, nós, então, destruiremos as pessoas ou destruiremos aqueles que se colocam contra nós pelo nosso próprio poder, pela nossa própria engenhosidade. Nós, então, faremos com que o nosso triunfo seja evidente. Mas Davi, então, como os homens piedosos, ele olha para o Senhor e clama ao Senhor por socorro. E esse Senhor, então, é aquele que intervirá. E qual é a situação, então, que Davi está clamando por socorro diante do Senhor? Nós vemos aqui no versículo 1 e no versículo de número 2, Davi descrever qual era aquela situação de falsidade que estava reinando naqueles dias. Primeiro ele diz, então, porque já não há homens piedosos,
desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Diante de tamanha falsidade, de tamanha mentira, de tamanho mal generalizado que havia no meio daquela situação, Davi olha e diz: não vejo homens piedosos ou homens sinceros. Eu vejo, aonde eu olho, então, eu vejo de fato aqueles que são ímpios diante do Senhor. Mas talvez o sentido também seja, porque Davi, ao olhar e ver, ele perceba também que aqueles que antes eram homens fiéis, piedosos, homens crentes diante do Senhor, agora então estão se comportando como homens que são ímpios, que antes então estavam servindo ao Senhor, e agora então ele procura esses homens e não acha mais. Como que dizendo, o mal e a perversidade se generalizou de tal forma que aqueles antes que eram santos ou eram fiéis ao Senhor, eram crentes piedosos, agora se comportam exatamente como aqueles que não eram homens piedosos e eram exatamente inimigos do Senhor. Davi então descreve e sente, a ausência desses homens que deveriam buscar ao Senhor. Mas também ele então se queixa e fala exclusivamente, especificamente, como é o ato de perversidade desses homens ímpios. Versículo 2, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então ele descreve qual é a maldade que esses homens têm feito. E aqui especificamente ele olha então para o pecado da falsidade, para o pecado da mentira, para o pecado então que é colocado diante desses homens, que é praticado por esses homens ao ponto então deles serem homens que enganam outras pessoas. Ele descreve aqui, primeiro dizendo aí que são homens falsos, falam com falsidade. O que eles fazem então é justamente manipular a verdade, manipular então o diálogo, manipular a conversa, ao ponto então de fazer com que aqueles que escutam uma conversa tomem aquilo que é mentira por algo que é verdadeiro. Então são homens capazes de distorcer aquilo que é verdade e vendem então aqui a mentira como se fosse verdade. Esses são homens que falam com lábios bajuladores, que por fora então estão dizendo aquilo que é agradável para outras pessoas ouvirem. Então dizem os outros, como você é competente, como você é bom, como você é capaz, e elogia, e enche a pessoa então de vários títulos para que a outra pessoa que está ouvindo então se ache de fato alguém à altura daquilo que as pessoas estão dizendo. Basta, por exemplo, você ver aqui como às vezes as pessoas se dirigem umas às outras de forma a bajular a outra, mas não crendo de fato naquilo que elas estão dizendo. Exaltam, mas elas não acreditam naquele tipo de exaltação. Interessante que esse tipo de bajulação é justamente aquilo que o nosso coração deseja ouvir. Às vezes nós queremos ouvir que as pessoas falem bem de nós, que digam coisas boas a nosso respeito. E às vezes nós então não queremos a verdade, aquilo que é dito em verdade. Interessante que isso é descrito lá no Antigo Testamento, ou aqui no Antigo Testamento, quando se fala a respeito do povo de Israel. Lá em Isaías, no capítulo 30, Deus está dizendo ao povo: eu mandei profeta para vocês. E vocês então mataram, rejeitaram esses profetas, disseram a esses profetas: não tenhais visões. Aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Do povo de Deus então que dizia: nós não queremos a verdade, nós queremos as ilusões, aquilo que faz com que o nosso ego seja exaltado. Nós queremos então aquilo que seja agradável para os nossos ouvidos. O apóstolo Paulo também, lá no Novo Testamento, quando ele escreve a Timóteo, ele diz, descrevendo como serão os últimos dias, ele escreve o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à
verdade, entregando-se às fábulas. Paulo então descreve como será o sentimento das pessoas nos últimos tempos. Quando alguém trouxer a verdade, ela vai dizer, não, eu não quero a verdade. Eu quero aquilo que faz com que eu seja exaltado. Eu quero aquilo que me faz ter coceiras nos ouvidos, né? Como que me trazendo alegria em ouvir. Eu não quero saber da verdade. Talvez, meus irmãos, essa inclinação do nosso coração seja justamente a inclinação que muitas vezes faz com que nós nos afastemos daqueles que nos trazem a verdade. Quantos relacionamentos de amigos, de irmãos, de gente que era próximo, foi quebrado pelo simples fato de alguém chegar e dizer para outra pessoa a verdade. E dizer, está acontecendo isso, isso e isso. E a pessoa então, por não gostar da verdade, por não querer aceitar a verdade, se afasta dizendo, esse não é um bom amigo. Interessante, meus irmãos, que o nosso coração então se atrai por aquilo que é mentiroso. Basta então nós percebermos como que essa falsidade, esses lábios bajuladores, eles estão tão presentes nas nossas pregações nos dias de hoje. Quando nós vemos então pastores que se levantam supostamente para pregar a palavra do Senhor, mas o que eles estão dizendo não é aquilo que de fato deveria ser dito, mas eles estão simplesmente pregando bajulações para fazer com que as pessoas comprem a mentira como se elas fossem verdade, porque aquilo que elas estão escutando simplesmente estão acariciando o pecado que essas pessoas têm cometido. A palavra do Senhor então nos diz que é justamente essa inclinação do nosso coração. E Davi então aqui no Salmo 12, ele olha e diz, as pessoas estão assim, falam falsidade, têm os seus lábios bajuladores. E ele conclui aqui esse versículo de número 2, dizendo que eles também têm um coração fingido, que são aquelas pessoas que dizem uma coisa, que estão expressando uma coisa, mas na verdade lá no seu íntimo, o que eles de fato desejam é totalmente o oposto. E é bastante interessante a forma como Davi escreve isso, né? Lá no hebraico ele coloca a palavra coração e coração, né? Dizendo, falam lábios bajuladores e coração, como que dizendo, eles têm dois sentimentos. Eles falam uma coisa para os homens, mas na verdade o seu sentimento que eles têm e carregam com eles é um sentimento totalmente oposto. De fato, meus irmãos, essa maldade às vezes, essa falsidade que é dita em lábios bajuladores, ela simplesmente revela e mostra aquilo que está oculto no coração, de gente que de fato não sente aquilo que está dizendo, que aquilo que ela simplesmente diz é para enganar as pessoas, que aquilo que ela está dizendo com seus lábios é para fazer com que a sua falsidade, os seus desejos ocultos, aquilo que é a intenção oculta do seu coração seja de fato estabelecida. Mas o mais triste aqui, meus irmãos, é que Davi está dizendo, e ele está se referindo não a nações pagãs. Quando Davi está falando a respeito disso, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 12, ele está se referindo ao povo de Deus. Ele está se referindo àqueles que conheciam a lei do Senhor, que conheciam a palavra do Senhor, como que dizendo, Deus, socorro, porque no meio do teu povo há então dificuldade de encontrar pessoas piedosas. No meio do teu povo há dificuldade então de encontrar gente que realmente ame ao Senhor de todo o coração e seja fiel ao Senhor. O que eu vejo então são pessoas que são falsas, pessoas que têm lábios bajuladores e pessoas que têm coração duplo. Meus irmãos, isso é extremamente triste, mas é também uma realidade. Há pouco tempo nós tivemos uma notícia extremamente alarmante, né, de que uma suposta pastora que fundou uma igreja e fundou uma série de filiais de outras igrejas, tramou juntamente com seus filhos o assassinato do seu esposo, que era também um pastor. E esses, no meio do povo de Deus,
Gente então que se levantava no domingo para pregar a palavra do Senhor e que conduzia milhares de pessoas, mas tudo aquilo que eles estavam ali mostrando, encenando e ensinando, não passava de falsidade, porque no coração eles não acreditavam de fato naquilo que eles estavam dizendo. Quando cantavam ao Senhor, era falsidade que saía dos seus lábios. Meus irmãos, que grande perigo há nisso daqui, quando nós então somos confrontados com as nossas próprias palavras, com as nossas próprias maneiras de adorarmos ao Senhor. De repente de dizermos que amamos ao Senhor, de cantarmos e dizermos que nosso Deus é grande e poderoso, mas de fato isso não ser verdade no nosso coração. Às vezes nós somos extremamente rápidos em identificar a falsidade fora do nosso ambiente, de dizer que os outros são falsos, de que os não crentes são falsos, que eles mentem. Mas quantas vezes nós cantamos ao Senhor e de fato na segunda-feira os nossos atos estão contrariando aquilo que nós estamos cantando diante do Senhor. Por isso, quando nós então examinamos a respeito da falsidade, nós primeiramente devemos examinar o nosso próprio coração. Examinar se nós amamos e desejamos ouvir a verdade. Ou se de repente o nosso coração às vezes é levado a desejar ouvir aquilo que é mentiroso, aquilo que nos afaga, aquilo que nos coloca para cima e não nos diz a verdade. Porque isso é um princípio justamente que demonstra que nós não queremos nem viver a verdade e nem ouvir a verdade. O Senhor, então, diante daquilo que Ele faz pelo seu povo, é justamente um ato de justiça e mostrar como que a palavra ela deve estar coerente com a vida. Por que há justiça, então, na maneira como Deus age? Porque nós vemos aqui o pedido que Davi fará diante do Senhor, diante daqueles que são falsos e mentirosos. O versículo de número 3 e o versículo de número 4, então nós vemos o pedido que Deus haja com justiça. O versículo 3 diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, e quem é Senhor sobre nós? O versículo 3 aqui fala a respeito do desejo que Deus intervenha com justiça. E é interessante, meus irmãos, como que o salmista, coloca aqui de forma tão severa, que o Senhor corte essa língua, que o Senhor corte e retire o mal, que o Senhor de alguma forma afaste a mentira, afaste aqueles que são falsos e Deus venha de forma drástica intervir com justiça diante dessa situação. Mas por que isso é tão grave? E por que Davi faz esse pedido? Nós vemos que justamente as Escrituras já nos apontam que o caminho da falsidade, que o caminho da mentira é um caminho que aponta para a ruína. Lá em Provérbios, o capítulo 10 diz: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Ainda em Provérbios 10, no versículo 31 diz: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. A sabedoria da palavra do Senhor diz que aqueles então que são conduzidos pela mentira, conduzidos pela falsidade, eles têm o mesmo destino, a destruição. Por isso, aquilo que Davi está dizendo, Senhor, corta, não está separado com aquilo que Deus já havia dito, que de fato será o procedimento, de fato será a maneira como Deus atuará em relação àqueles que estão vivendo pela mentira e pela falsidade. Nós vemos então que esses que vivem dessa forma serão cortados, porque na verdade a falsidade e a mentira, elas apontam para uma rebeldia de coração para com Deus. Perceba aqui quando diz o versículo de número 3 ainda, o final do versículo 3 diz: a língua que fala soberbamente, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Aquele que mente, aquele que age com falsidade, aquele que manipula, é aquele então que diz: eu falo o que eu quero,
Pela minha boca eu conquisto o que eu quero, pelas minhas palavras eu então crio a minha própria verdade, eu estabeleço a verdade. Como dizendo, não há quem me domine, não há quem de fato seja aquele que venha me parar, porque eu crio aquilo que é verdade. Interessante, meus irmãos, nós percebemos aqui essa completa arrogância para com Deus, dizendo, eu não me submeto à verdade de Deus, ou eu não me submeto a ninguém. Eu falo, eu digo, eu então uso a verdade, eu distorço a verdade ao meu próprio prazer. De fato, meus irmãos, essa palavra, aquilo que é dito como mentira, ela simplesmente revela aquilo que está cheio o coração do ser humano, de uma rebeldia contra aquilo que é verdadeiro. Aquele que mente no seu coração, ele tem cheio então de uma rebeldia contra Deus, para o Deus que é verdadeiro sobre todas as coisas. Não há temor no seu coração, então ele faz e diz aquilo que de fato ele tem cheio o seu coração. Nós vemos, meus irmãos, como que Deus trata isso de maneira tão severa. De fato, isso será cortado, porque uma língua que não se controla, um coração cheio de rebeldia para com Deus, ele causa destruição. Nós vemos lá em Tiago, no capítulo 3, mostrar como que a língua, lá em Tiago diz que a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então Tiago adverte dizendo como que é terrível uma língua que não se controla. Porque ele não só destrói a vida de outras pessoas, como ele está também se destruindo. Essa língua, que é a língua então contaminada pelo fogo do inferno, que faz então com que pessoas sejam destruídas por causa então de um coração soberbo, de um coração envaidecido em si mesmo, que quer então destruir, que é capaz de destruir a outras pessoas para que a sua própria verdade seja estabelecida. Meus irmãos, aquilo que Davi está dizendo aqui é justamente sobre como que Deus tratará com tanta severidade aqueles que não controlam a sua língua. Interessante, meus irmãos, que às vezes nós nos acostumamos com os pecados da língua, com a fofoca, com a mentira, com a maledicência. Nós nos acostumamos então com aquilo que é, às vezes, simplesmente uma coisa inofensiva, um comentário maldoso, né? Não, mas é só uma observação. Às vezes nós nos acostumamos então conviver com pessoas que têm como costume de vida mentir, e às vezes nós não fazemos absolutamente nada. Mas a palavra do Senhor trata de maneira tão severa a maneira como nós usamos a nossa língua. Ele diz, será cortada, será eliminada, porque de fato a língua traz grande destruição. Quantas vidas nós vemos então destruídas por causa de comentários que não deveriam ser feitos, por causa de mentiras que foram inventadas. Quantas vidas então são destruídas por simplesmente pessoas que querem ver de fato as suas palavras, a sua vida se sobrepor a outras pessoas e simplesmente para destruir, para ver que a outra pessoa está sendo machucada pelas palavras, então ela diz, fala, machuca com comentários, com pequenas críticas o dia inteiro e às vezes então isso destrói a vida de outra pessoa. Deus de fato, ele agirá com justiça em relação às nossas palavras. Por isso nós devemos então nos lembrar que o próprio Senhor Jesus nos diz que cada palavra frívola da nossa parte, ela será julgada diante do Senhor. Aqueles então que amam estabelecer os seus próprios caminhos, do seu coração soberbo, eles então
falam o que querem, não se submetem à verdade do Senhor, eles devem ser advertidos que eles serão punidos por todas as suas palavras. Mas o salmista então continua aqui ainda mostrando como que de fato Deus agirá com vitória sobre essa falsidade, no versículo de número 5 e o versículo de número 6. Diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Deus então está respondendo aquilo que Davi havia dito. Davi falou: Deus age com justiça, corta a língua mentirosa. Então Deus responde aqui no versículo de número 5, dizendo: eu me levantarei. Então, por causa da opressão, por causa daqueles que foram feridos pela falsidade, feridos pela mentira, do sofrimento que essas coisas fazem, eu então retirarei ou salvarei aqueles que estão sendo alvos dessas mentiras. Então, porei a salvo a quem por isso suspira, ou seja, por aqueles que amam a verdade, que desejam então de fato ver a verdade do Senhor ser estabelecida. Mas nós vemos aqui que Deus então, quando fala, ele diz que se levantará agora, para então que essas coisas sejam estabelecidas, para que o juízo do Senhor seja estabelecido. Mas é interessante, meus irmãos, que às vezes nós vemos que esse agora do Senhor parece demorar, porque parece então que de fato aqueles que estão mentindo, aqueles que então levam vantagem sobre outros, que parece então que mentir valeu a pena, que enganar pessoas valeu a pena. Então parece que esse agora do Senhor não é de fato um agora que será concretizado. Mas aqui Deus está dizendo a Davi: eu me levantarei e eu farei e atuarei com justiça. Esse tempo então até que o agora do Senhor se concretize é justamente o momento e o tempo onde Deus está ensinando a Davi a fazer com que ele olhe para aquilo que realmente é palavra verdadeira, para aquele que realmente diz coisas que são possíveis e são que ele pode realmente dar crédito e crer nessas coisas. Veja aqui no versículo de número 6, quando Deus diz aqui, melhor dizendo, Davi diz a respeito das palavras do Senhor: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Enquanto Deus não age, enquanto Deus não extermina completamente a mentira, Davi então ele olha e tem condições de ver a palavra do Senhor, que é uma palavra pura, ou seja, colocado em contraste com a mentira dos homens. Aquilo que é do Senhor é verdadeiramente puro e o seu povo pode verdadeiramente confiar. Ele mostra aqui as palavras do Senhor como sendo uma palavra refinada em cadinho de barro, que era uma forma de barro que é utilizada para purificar a prata. Então, quanto mais vezes se colocasse a prata ali no cadinho de barro, mais pura ficaria aquela prata. Então, Davi diz: a palavra do Senhor é como uma prata que foi purificada 7 vezes, ou seja, não há mancha nenhuma, não há impureza nenhuma, não há nada que venha tirar de fato a riqueza e a beleza dessa palavra. Ela é completamente pura. Por que Davi então faz isso? Para que então seu coração espere na palavra do Senhor, que é completamente verdadeira. Como que dizendo, Davi, de fato, ao seu redor há gente falsa. De fato, as palavras dos homens não podem ser suficientes, ou elas não são suficientes. Haverá então sempre aqueles que mentirão, haverá sempre aqueles que enganam, haverá então sempre aqueles que se usam das palavras para tirar proveito das outras pessoas. Mas lembre-se, a palavra do Senhor, confiar completamente. Ela sim é suficiente para que enquanto Deus não estiver agindo, ou enquanto houver homens mentirosos na face da terra, nosso coração não venha se desesperar.
mas nós venhamos então de fato encontrar a palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos de fato a rocha onde os nossos pés podem se firmar. A verdade que de fato o nosso coração pode almejar. Por isso lá em Números, no capítulo 23, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Então, a palavra do Senhor diz: faça então com que os seus dias não sejam abalados pela mentira dos homens, não sejam atingidos pelas falsidades dos homens. Quando você então aspirar e desejar, suspirar pela verdade da palavra do Senhor, aí você permanecerá para sempre. Interessante, meus irmãos, que esse antídoto que nós temos então para a mentira dos homens é um antídoto então que faz com que o nosso coração seja guardado, protegido. Quando então nós não temos a palavra do Senhor em nós, nós somos levados por outras coisas. Quando a nossa mente não é cheia da verdade da palavra do Senhor, nós nos atemorizamos quando vemos que homens falsos, homens mentirosos têm o poder, podem manipular as coisas e podem distorcer a verdade, podem fazer com que pessoas sejam oprimidas. Então, se o nosso coração não está firmado na palavra do Senhor, nós igualmente desfaleceremos. Mas talvez a grande pergunta, então, que nós nos fazemos diante disso é: aonde nós temos enchido a nossa mente com essa verdade? Ou melhor dizendo, se essa verdade da palavra do Senhor tem enchido as nossas mentes. Se você então não dedica de fato a ouvir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, decorar a palavra do Senhor, se encher dessa palavra que é pura, a sua mente de fato ficará vulnerável, o seu coração se atemorizará diante das mentiras dos homens. Se o seu tempo, às vezes, é enchendo o seu coração de coisas que são mentiras, você sucumbirá. Se você então, de fato, permite que as notícias da televisão, permite que às vezes as coisas que são criações humanas invadam a sua mente, você então terá um coração que é completamente suscetível à falsidade e à mentira dos homens. Mas por último, meus irmãos, nós vemos aqui o que a certeza da palavra de Deus, a certeza da ação de Deus fará em nós. No versículo de número 7 e 8 diz: sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. A primeira certeza que Davi tem aqui é que Deus o guardará. Deus fará com que ele seja guardado da falsidade dos homens. Mas é interessante, meus irmãos, que nós olhamos de geração em geração, que sempre há homens mentirosos, há sempre gente na humanidade que mente e ama a falsidade. Mas mesmo assim Davi diz: o Senhor nos guardará, o Senhor nos livrará. Haverá sempre esse tipo de pessoas que amam a mentira, que amam a falsidade, mas o Senhor nos livrará e nos guardará. Então Deus nos livrará não da existência dessas pessoas, mas Ele nos livrará do fato de sermos consumidos e aniquilados por essas pessoas. E de tal forma Davi tem essa segurança aqui, percebam que ele diz: o Senhor nos livrará para sempre. O Senhor nos livrará desta geração para sempre. De uma segurança que Davi tem de forma eterna. Para todo sempre haverá então um cuidado que vem da parte do Senhor. E então, nesse todo sempre, nós então experimentaremos a verdade do Senhor. Quando Jesus estava com os seus discípulos, e muitas vezes Jesus então fala à multidão e as pessoas se maravilhavam com aquilo que Jesus dizia. Mas havia também momentos em que Jesus dizia palavras que eram verdadeiras, e isso fazia com que muita gente também se dispersasse, não quisesse mais ouvir aquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus então, em uma certa ocasião, faz isso, e muitos então o abandonam, porque dizem: é muito difícil seguir a Jesus. E então Jesus olha para os seus discípulos e diz: mas vocês
também não vão me abandonar? E então Pedro diz a Jesus: a quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só Cristo tem as palavras de vida eterna, de palavras que nos guardarão eternamente, para todo o sempre. Nas palavras de Cristo, nós então teremos a segurança de que nele, a verdade de Deus, nós então permaneceremos para sempre. Fora de Cristo, nós então seremos cortados também. Até porque nós também somos mentirosos diante do Senhor. Porque nós também, muitas vezes, agimos com incoerência e falsidade diante do Senhor. Como eu falei, às vezes nós cantamos na igreja, falamos então coisas bonitas ao Senhor, mas então ao momento seguinte, nós mentimos, agimos em contrariedade àquilo que nós estávamos cantando. De fato, se nós não estivermos debaixo das palavras de Cristo, ou guardados na obra de Cristo Jesus, nós igualmente pereceremos. E pelo pecado da nossa boca, pelo pecado da nossa língua, nós também seremos guardados. Nós também seremos aniquilados. Mas então o Senhor nos diz que nele, em Cristo Jesus, nas palavras de Cristo, confiando em Cristo Jesus, nós seremos guardados eternamente. Por último, a verdade, a certeza que Davi tem em meio a essa falsidade é de que por todos os lugares andam os perversos, quanto entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Outra certeza que ele tem, além dele ser guardado pelo Senhor em meio à falsidade, é de que haverá gente perversa que ama então a falsidade, enquanto a vileza for exaltada. A palavra vileza, ela pode ser traduzida como algo que é sem valor, algo que é fútil, algo que é vergonhoso, algo então que não tem valor absoluto. Então ele diz: enquanto as pessoas amarem aquilo que não tem valor, haverá então sempre perversos no nosso meio que amem a falsidade. Enquanto as pessoas amarem aquilo que é fútil, aquilo que não tem valor em si mesmo, haverá então sempre gente que cairá na conversa daqueles que são falsos. Por exemplo, por que há muita gente ainda que cai na conversa de golpistas? Na conversa de gente, às vezes, que vem oferecer uma vantagem tão grande, né? Um negócio ali que parece que ser impressionante. Porque justamente há ainda pessoas que, quando ouvem propostas completamente descabidas, no seu coração que ama aquilo que é fútil, se deixa levar pela conversa do golpista. Você vai então encontrar várias pessoas que caíram na conversa de um golpista, dizendo: se você fizer esse negócio comigo, você vai ter 30 vezes mais de retorno financeiro. Mas antes você tem que dar um dinheirinho para mim, para a gente poder negociar direitinho. E então o coração de alguém que está tomado pela futilidade, tomado pelo amor a coisas que de fato não têm valor, são constantemente enganados. Por isso, meus irmãos, há pessoas ainda no nosso meio, na nossa sociedade, que são enganadas o tempo inteiro, que vivem a vida em um engano, porque, de fato, os perversos, eles andarão livremente no meio de uma sociedade que ama aquilo que é fútil. Eles andarão de forma a cada vez mais a oprimirem outras pessoas. Basta nós vermos também como que hoje em dia as pessoas gastam tanto do seu tempo, enchendo às vezes a sua mente com aquilo que é fútil nas redes sociais. Passam horas e horas perdendo o seu tempo, vendo da vida de outra pessoa que ela nunca viu, vendo notícias de pessoas que ela nunca nem conversou, querendo saber da vida de outra pessoa em sites de fofoca, da vida de outras pessoas, e elas então enchem as suas mentes de futilidades. Por que isso tem tanto lugar na nossa sociedade? Porque a mente das pessoas estão vazias, porque elas não se encheram da verdade da palavra do Senhor.
porque de fato elas não cultivaram aquilo que é a rocha firme, onde elas podem dizer: nessas palavras eu tenho a minha segurança eterna. Nas promessas de Cristo eu tenho uma segurança eterna. Por isso, andam à mercê da destruição de suas próprias futilidades, andam à mercê também da destruição daqueles que são falsos e são mentirosos. Por isso, seu coração se desespera quando a mentira ela é dita, quando ela vê a falsidade à sua volta. Meus irmãos, a palavra do Senhor então nos diz que de fato nós podemos ter segurança, caminhar em uma verdade em meio a uma sociedade, em meio a pessoas que amam a mentira. A mentira e a verdade, elas se confrontam diariamente, mas a mentira destrói e por causa da verdade também nós podemos sofrer. Mas se nós defendemos confiando também que uma vida marcada pela falsidade, nós também seremos destruídos. Se alguém ama a mentira, ela também será destruída. Mas se nós confiamos na verdade da palavra do Senhor, na verdade de Deus, nós então teremos uma mente protegida, guardada pelo Senhor, teremos a segurança de que essas promessas do Senhor são verdadeiras e elas serão cumpridas em nossas vidas, e então nós seremos eternamente guardados no Senhor. Por isso, meus irmãos, 3 aplicações finais para as nossas vidas, aplicações práticas. Primeiro, vigie os seus lábios, aquilo que você diz, aquilo que você está constantemente falando. Se você percebe que há mentira, exagero, há fofoca, há maledicência, há mais críticas destrutivas para acabar com a vida de outras pessoas ou para manchar a reputação de outras pessoas, se arrependa diante do Senhor. O pecado da língua é igualmente um pecado diante do Senhor. Ele não tem menos valor que os outros tipos de pecado. Então, vigie a sua língua. Segundo, não ande com mentirosos, ou não ande com aqueles que promovem a mentira. Não perca seu tempo com aqueles que só falam mentiras. Não ande com esse tipo de pessoas. Não se aproprie daquilo que promove a mentira, daquilo que vive falando da vida de outras pessoas, daqueles então que amam então ficar inteirados das fofocas de celebridade, de outras coisas. Aparte-se disso, não trará nenhum tipo de edificação para a sua vida. Por último, confie na palavra de Deus, confie na palavra de Cristo, nas suas promessas, naquilo que de fato se cumprirá e aquilo que protege o nosso coração da mentira.